Hi English students, Teacher Julio here, professor Júlio da English Bay, mais uma vez para te ajudar com gramática. Essa é a aula número 3 sobre o verbo to be. A gente vai ver nessa aula aqui a forma interrogativa do verbo to be. Se você não assistiu ainda a parte 1, que eu falo da forma afirmativa, conjugação e frases na forma afirmativa do verbo to be, você pode acessar aqui a aula, nesse link aqui, assiste lá primeiro a forma afirmativa, que é a parte 1. Se você não viu também o vídeo número 2, que eu falo da forma negativa do to be, eu sugiro que você assista primeiro. O link para a aula número 2, forma negativa, está aqui. Mas se você está pronto, hoje a gente vai ver então como fazer perguntas com o verbo to be, beleza? A gente usa o verbo to be para fazer todo tipo de pergunta. Afinal de contas, o verbo to be é o verbo mais comum, mais importante e o mais usado no inglês. Então vem aqui comigo para o PDF e eu vou te ensinar então como fazer perguntas com the verb to be. Vamos lá? A forma interrogativa do verbo to be no presente simples, beleza? O que a gente está vendo aqui é só no presente, né? Tem ainda o verbo to be no passado, futuro, mas a gente está vendo aqui então no presente simples nessa aula. E antes de mais nada, só quero dizer que esse PDF aqui, que eu estou usando na aula, ele está disponível para fazer o download, para você fazer o download na descrição aqui do vídeo. Você pode então, depois de assistir a aula, baixa o PDF e também nesse mesmo link aqui embaixo na descrição você encontra exercícios do verbo to be, beleza? Você continua aprendendo, primeiro assiste a aula, depois baixa lá os PDFs com a lição e com os exercícios e continua praticando, beleza? Então vamos lá, para fazer perguntas com o verbo to be no presente simples tem um truquezinho, é o que diz aqui, para fazer perguntas a gente simplesmente tem que o quê? Inverter. A gente inverte a posição do sujeito com a posição do verbo to be. A gente vai comparar embaixo aqui. Você vai ver que se você diz uma frase afirmativa, uma afirmação, por exemplo, eu estou doente. I am sick. Eu estou doente. Em português a gente só levanta a entonação no final para indicar que é uma pergunta. Eu estou doente? Eu estou doente. Eu estou doente? Em inglês, infelizmente, isso não é suficiente. Você tem que subir a entonação no final em inglês também, mas além disso, você tem que inverter e ao invés de dizer I am, eu estou, I am sick, você vai dizer am I sick? Repeat. Am I sick? Então imagina que você está aí no médico, no consultório, está perguntando, doutor, am I sick? É assim que você vai fazer sempre perguntas com o verbo to be em inglês. Invertendo, você começa com o to be aqui. Am I sick? Ok? Esse é o detalhe que você tem que lembrar, então, da diferença da frase afirmativa, I am. Interrogativa, am I? Am I sick? E você, infelizmente, aí você pergunta para o médico e o médico responder que sim, ele vai te dar uma short answer. Yes, you are. Sim, você está. Yes, you are. Ou se felizmente você está sadio, você vai dizer no, you aren't. Não, você não está. No, you aren't. Essas são as chamadas short answers em inglês. Respostas curtas. Short answers. São respostas que você pode dar sempre que a pergunta exigir uma resposta de sim ou não. Essa pergunta, eu estou doente? Am I sick? Ela pode ser respondida com yes, sim, yes, you are, ou não, né? No, you aren't. As respostas curtas, então, sempre funcionam assim. Vamos ver a afirmativa. Sim, você está. Yes, you are. Você não precisa repetir toda a frase. Yes, you are sick. Yes, you are. Ou negativa. No, you aren't sick. Você não precisa repetir o sick, né? Se você no, you aren't. Não, você não está. No, you aren't. Isso, claro que você ainda pode simplesmente só dizer yes. No, seria ainda mais curta, né? Mas em inglês é muito comum a gente dizer dessa forma aqui, ainda repetindo o verbo to be. Yes, you are. Só lembra de trocar aqui, né? Eu pergunto, eu estou doente? Am I sick? Se alguém pergunta para você, sim, você tá. Você vai responder com você. Yes, you are. Ou então, no, you aren't.
Veja que nessa resposta curta há uma contração do are not, aren't. Isso é possível. A gente viu na parte 2, como eu falei, que são as formas negativas do verbo to be. Né? Você não é, você não está em inglês. You are not. E aqui é possível você juntar, então, o are com o not. Você junta essas duas palavras e diz somente aren't. É a mesma coisa. You aren't. Outra opção ainda é juntar o you com o are. You're not. Poderia ser a resposta aqui também negativa. Na am I sick? E o cara te responder no, you're not. Mas o que eu quero chamar sua atenção é que a resposta curta afirmativa, ela nunca é contraída. Se você tem uma frase completa, uma frase com o verbo to be afirmativa, vamos usar aqui novamente. Você está doente. Você está doente. You are sick. Eu poderia contrair e dizer assim. Isso é uma coisa que está na primeira aula lá, sobre o verbo to be na forma afirmativa e suas contrações. Beleza, eu poderia dizer assim, you're sick. Contraindo aqui o you com are, your. Mas na resposta curta, que é essa com yes, você nunca pode dizer assim, por exemplo. Isso está bastante errado, vai soar bem estranho no ouvido aí do nativo se você disser yes, you're. Eu estou doente? Aí você responde yes, you're. No. Na resposta curta afirmativa tem essa exceção que ela é nunca contraída. Você tem que dizer separadinho. Yes, you are. Na resposta curta negativa está liberada a contração. No, you're not. Ou como está aqui no material, no, you aren't. Beleza. O que nunca contrai na resposta curta é afirmativa. Você não pode dizer yes, you're. No, yes, you are. Lembra desse detalhe e nunca contrai, então, a resposta curta afirmativa. É como essa aqui, yes, I am. Alguém pergunta para você, você está feliz? Yes, I am. Are you happy? Você vai responder, sim, eu estou. Yes, I am. Você não pode dizer yes, I'm. Beleza, a gente vai ver aqui no próximo exemplo. Então essas são as respostas curtas aqui. E a gente vai passar então para a próxima pergunta. Você é meu amigo? É uma frase afirmativa. You are my friend. Pergunta. Are you my friend? Are you my friend? Pergunto para você, você é meu amigo? Você vai dizer, sim, eu sou. Yes, I am. Lembra que não contrai aqui. Yes, I am. É a resposta curta. Sim, eu sou. Ou, no, I'm not. Na resposta negativa curta. Sim, ali o I com am, I'm, é possível contrair. No, I'm not. Mas aqui nunca contrai. Beleza? E só ressaltando, então, essa inversão. You are, você é, ou você está. Pergunta, are you my friend? Verbo to be, que talvez você tem que lembrar, não talvez, mas que é o verbo ser ou estar, é o mesmo verbo em inglês. Então aqui, você é do verbo ser, você é meu amigo? Are you my friend? E na primeira pergunta, você está doente? É o verbo estar. Desculpe, eu estou doente? É o verbo estar. Am I sick? Vai depender do contexto, você vai entender se é o ser ou o estar. Beleza? Essas são as respostas curtas que são só utilizadas se a resposta for sim ou não. Yes, I am. No, I'm not. Ele é um gerente. Gerente em inglês é manager. Essa é uma frase afirmativa. Repeat. He is a manager. Na pergunta, is he a manager? Is he a manager? Yes, he is. Sim, ele é. Não contraia. Yes, his. Não. A frase é afirmativa. Essa frase aqui, he's a manager, eu poderia contrair e dizer his a manager. His a manager é uma contração perfeita em inglês. Mas só quando a frase for completa. Na resposta curta afirmativa, sempre separadão. Yes, he is. Or, no, he isn't.
Ela está ocupada. Afirmativa. She is busy. Põe a mão na orelha para você repetir. Ocupada, né? Atenção na pronúncia. Busy. Tem uma, tem som de I. Be, busy. Pergunta. Is she busy? Yes, she is. No, she isn't. Yes, she is. No, she isn't. São as respostas curtas. It is a blue pen. Afirmativa. It is. Pergunta. Is it? Is it? Is it a blue pen? Ela é uma caneta azul. Aqui eu botei o ela porque você deve lembrar que o it é o ela caneta, ela a cidade, ela a montanha, tudo que não for pessoa, ou ele o cachorro, ele o país, ele o universo, a gente usa o it. Você não pode usar o he e o she, né, para coisas que não são pessoas. Se for uma caneta, por exemplo, então ela, a caneta, é azul. Is it? Não diga is she a blue pen? É uma pergunta muito estranha. Então, is it a blue pen? Resposta curta afirmativa. Yes, it is. No, it isn't. Quero que você pratique aqui uma junção do som, que o americano, o it isn't, vai ficar it isn't. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't. No, it isn't. E também na afirmativa você pode dizer yes, it is. Então aqui não é uma contração, na verdade é só um link nos sons que o americano principalmente ele faz. It is, it is. Yes, it is. Pratica aí para você falar mais naturalmente como nativo. E apesar de nós sermos brasileiros, we are Brazilian. Mas a gente fala inglês, we speak English. Então, we are, afirmativo, interrogativo. Are we Brazilian? Yes, we are. No, we aren't. Vamos pro próximo. A gente vai ver vários exemplos aqui nessa aula. Então, vamos um pouquinho mais rápido aí. Vocês estão errados. You are wrong. Essa é uma frase afirmativa. You are wrong. Antes de continuar aqui, eu traduzi como vocês estão, porque a gente está vendo pessoa por pessoa aqui, né? E eu já tive, a gente já viu o you singular, mas infelizmente o you plural é igual, né? Em inglês a gente só sabe pelo contexto. Aqui, se for uma frase fora de contexto, poderia ser o singular. Você aí, você está errado. You are wrong. Ou dependendo aí do gesto, do contexto, você vai entender que a pessoa... Não, vocês aí. You are wrong. You are wrong. Depois a gente vai ver algumas frases que diferenciam bem do singular para o plural, se é você ou vocês. Mas nesse exemplo aqui tá bem ambíguo, né? Não se sabe se... Aqui eu traduzi no plural, só para ficar um com cada pronome certinho, mas poderia ser singular. Pergunta: Are you wrong? Esse G ele é bem sutil, ele para aqui na garganta. Não diga wrong. Esse G é bem fraco. Wrong. Ele para aqui. Wrong. Yes, we are. Então aqui eu troquei a pessoa, que imagina, né, se eu pergunto para vocês aí, vocês estão errados? Você vai dizer assim, nós estamos. Yes, we are. Vocês estão errados? Você vai dizer, não, nós não estamos. No, we aren't. E último exemplo com o they. They. Pronuncia o som do TH certinho, não é day com a letra D. Day é dia em inglês. Beleza? Então aqui não é day. Essa palavra significa dia. Day. Mas eles ou elas em inglês... Tem que botar a língua entre os dentes, assim. Você não viu ainda? Tem a aula aqui. Vou botar o link aqui também para você acessar a pronúncia do verbo, do TH certinho em inglês. Então já clica aqui, abre na outra aba, quando terminar essa aula você assiste como melhorar o som do TH. Eles ou elas são
fãs de futebol. Afirmativo. They are football fans. Pergunta, eles são fãs de futebol? Ou elas? Are they football fans? Yes, they are. No, they aren't. Very good, guys. Isso aí. Então essa é a forma interrogativa. Depois você revisa aqui de novo, mas é só lembrar de fazer a inversão. Se você aprendeu bem a conjugação do verbo to be na forma afirmativa, então aqui eu botei em cores diferentes, né? O I am, you are, he is. Se você está com isso aqui bem, né, certinho na cabeça, qual a forma do verbo to be usar para cada pessoa, na pergunta não vai ter mistério, é só você inverter então. E vamos ver várias perguntas comuns. Common questions. Perguntas comuns com o verbo to be. Common questions with the verb to be. Você pode perguntar para alguém: eu estou bonita? Am I beautiful? Lembra de inverter. Não é I am, essa pergunta, am I? Você se arruma para festa aí. Por que eu estou dizendo no feminino aqui, o beautiful, bonita? Você sabia que beautiful é um adjetivo que é geralmente usado para uma beleza feminina e não é muito comum você dizer que um homem é beautiful? Geralmente para homem a gente usa o adjetivo handsome, que é bonito, uma beleza masculina. Não que você não possa dizer que, por exemplo, o Justin Bieber é beautiful. Justin Bieber is beautiful. Se você acha ele bonito, mas beautiful geralmente é uma beleza mais pueril, assim, mais jovem, mais limpa, né? Até mais afeminada. O homem que é bonito, mas tem uma cara mais afeminada. Se é o Russell Crowe, um cara fortão, você nunca vai dizer que ele é beautiful. Se você acha ele bonito, você vai dizer handsome. É uma exceção, aqui eu resolvi botar esses exemplos para explicar essa diferença para você, mas geralmente os adjetivos não têm essa distinção, você usa tanto para homem quanto para mulheres o mesmo adjetivo. Mas aqui tem a exceçãozinha, beautiful geralmente é a cidade, a casa, né? Você pode sempre usar beautiful, mas homens não muito normalmente. Então tá, imagine você mulher, se arrumou para festa, aí você pergunta para o seu namorado, marido, para um amigo: am I beautiful? Pode ser eu sou ou estou. Essa pergunta é ambígua. Você se arrumou para a festa, vai ser eu estou. Am I beautiful? Mas se você simplesmente do nada pergunta para alguém: eu sou bonita? Am I beautiful? Em inglês é o mesmo verbo, né? É o I am. Pergunta am I? Se você é homem, am I handsome? Eu sou engraçado? Am I funny? Sempre que você não tem certeza, pode perguntar, né? Eu sou alto. Am I tall? Você, na sua opinião aí, am I tall? Am I funny? Você quer fazer uma pergunta sobre você mesmo para alguém, você vai perguntar am I? Am I? Faz essa junçãozinha, né? Am I? Am I? Am I funny? Muito comum perguntar para a pessoa que você está falando: você está bem? Você está com fome? Você é do Brasil? Então, você está aqui? A gente usa direto, né, o verbo to be, mas pergunta: Are you? Are you okay? Repeat. Are you okay? Você está bem? Are you okay? Você está com fome? Are you hungry? Você é canadense? Are you Canadian? Muitos usos do verbo to be, o verbo mais usado em inglês. Você sempre repetindo comigo, e sempre que tiver aqui um adjetivo que você não conhece, por exemplo, hungry, você toma suas notas, todas as palavras novas, para melhorar o seu vocabulário também. Vai ver vários exemplos aqui, tenho certeza que algumas palavras vão ser novas para você, então tome suas notas. Ele é casado? Is he married? Is he married? Isso, a gente vai ver com todas as pessoas aqui exemplos. Sempre invertendo. Is he from Canada? Very good. Então o from, ele é do Canadá, vem com o nome do país. From Canada, from Brazil. Mas se você perguntar direto aqui, você usa o adjetivo canadense, brasileiro. Are you Canadian? Are you Brazilian? Não
te confunde aqui, beleza? Então, se você usar o nome do país, é o com from. Is he from Canada? Seu irmão está aqui? Lembra de começar com is. A pergunta, o is vai lá pra frente. Is your brother here? Ressaltando, your brother, seu irmão, é o mesmo que ele, né? O mesmo que he. Por isso que a gente usa essa forma do is, do verbo to be, e não are, por exemplo. Lembra que não importa se é meu irmão, teu irmão, irmão dele, irmão dela, sempre é ele, né? O irmão dele é ele. O meu irmão é tudo he. Por isso, qualquer pergunta envolvendo um irmão de alguém, você vai usar o is. Is your brother here? O mesmo para Jonas. Pronuncia aí americanizado. Não diga Jonas, que é só uma aula de inglês. Se você está falando inglês, você tem que dar aí uma americanizada nos nomes também. Jonas. O Jonas é seu amigo? Is Jonas your friend? Jonas é o mesmo que he, né? O nome masculino. Então, por isso que é o is, não é o are aqui nessa pergunta. Lembra de inverter. Is Jonas your friend? Uma pergunta muito comum, você não ter certeza. Conhece a guria? Ela é a Júlia? Repeat. Is she Julia? Você vê alguém, ela é tal pessoa, você usa essa pergunta, só lembra de inverter. Is she Julia? E eu acho que ela é policial, mas não tenho certeza. Is she a police officer? Is she a police officer? Good. Agora é minha irmã. Né? Antes a gente viu com seu irmão e a lógica é a mesma. Minha irmã é o mesmo que she. Ela, minha irmã. Também não importa se é minha, tua, dele, dela. É she. Sempre é she. É uma pessoa do sexo feminino. A gente usa então o is, né? Porque é o mesmo que she. E pro she você sabe que é o is com o verbo to be. Então a forma do verbo to be é is. Lembra de inverter na pergunta? Is my sister in her bedroom? No quarto de dormir, bedroom. E o possessivo dela, quarto dela, her bedroom. Is my sister in her bedroom? Repeat. Is Pam in Boston? Pam está em Boston? Pam, nome feminino, é ela, né? Então, is Pam. Pam está em Boston. Is Pam in Boston? Perguntas com it. Is it? Isto é seguro? Você vê seu amigo aí fazendo uma coisa meio duvidosa, pode ser perigosa. Is it safe? Is it safe? Hoje é domingo? Is it Sunday today? Aquele ritmo de férias, às vezes você não sabe que dia que é, né? Sunday? Is it Sunday today? Is it? Está ensolarado? Is it sunny? Muito comum, pergunta sobre o tempo, né? As condições climáticas. Is it sunny? Is it rainy? Lembra de inverter. Próxima pergunta. Sua cidade é grande? Is your city big? Isso, agora a cidade, a cidade, você tem que usar, é o mesmo que it, né? Da mesma forma a gente usa o is, porque é your city, a sua cidade, é o mesmo que it. E os próximos exemplos ali, coelho, rabbit, também é it, o animalzinho, não é pessoa. Lebre, você sabia que lebre em inglês é hair. Mesma pronúncia de cabelo, escreve diferente, hair, mas a pronúncia de lebre, apesar de se escrever diferente, é igual de cabelo, hair. Então a próxima pergunta, isto é um coelho ou uma lebre? Is it a rabbit or a hare? I don't know. Sempre perguntas então no singular, is it? Is it? Perguntas com we, né? Você pergunta para o seu colega, nós estamos perdidos? Repeat. Are we lost? Nós estamos atrasados? Are we late? Are we? E essa pergunta a criança adora fazer. Você já viu em português a gente diz assim, já chegamos. Pai, já chegamos. Chegamos ainda?
Já chegamos? Em inglês, essa pergunta é feita dessa forma. Are we there yet? Literalmente, nós estamos lá onde a gente está indo, nós estamos lá já, nós já estamos lá. Are we there yet? Essa é a pergunta que a criança sempre faz com essas exatas palavras em inglês, quando a criança está impaciente. Are we there yet? Vamos ver o you plural. E aqui a gente vai... desculpa, o you não. We, nós, we. No plural como I. Aqui eu fiz umas variações. Né? Você e eu também é o mesmo que we. You and I também é o mesmo que we. Então não confunde. Apesar de... Aqui está o I. A gente não usa o am. Porque não é só eu, é você e eu. You and I. Que é o mesmo que nós, que é o mesmo que we. Então usa a forma correta do verbo to be, que é are. Você e eu estamos certos? Are you and I right? E geralmente a gente usa o eu por segundo, ou no final. É mais comum do que dizer eu e você. Em inglês a gente diz you and I. Are you and I? Memoriza essa regrinha também, que geralmente o I vem por último. Como é o exemplo aqui da Emma e eu. Em português tanto faz, a gente diz eu e a Emma e eu, mas em inglês tem essa tendência de o and I e eu sempre vem por segundo. Então, a Emma e eu estamos na mesma classe? Are Emma and I in the same class? Good. Mesma coisa. Emma e eu é o mesmo que nós. Então, por isso que a gente usa o are. Are Emma and I in the same class? Agora o vocês. E aqui, o primeiro exemplo eu deixei ambíguo. Are you sure? Você tem certeza? Are you sure? Literalmente é você está certo. Are you sure? Poderia tanto ser você aí tá com certeza? Are you sure? Ou então, no plural, vocês estão certos? Are you sure? Mas os próximos exemplos, então, eu resolvi botar umas palavrinhas para mostrar para você que às vezes a gente usa para explicitar, para enfatizar que são mais pessoas, que são vocês, apesar de não precisar necessariamente dessa palavra, você pode acrescentar vocês dois. Are you two? Tá aqui, vocês dois. You two. Vocês dois estão bem? Então você poderia perguntar sem o to, só vocês estão bem? Are you fine? Mas você quer enfatizar que tá... Não, é para vocês dois. Are you two fine? Are you two fine? Mesma coisa acrescentando a palavra people, que significa pessoas. Mas nessa pergunta é tipo quando você faz para geral, assim, tem umas 10 pessoas lá e você pergunta, ei, você tá todo mundo estressado? Aqui eu usei o exemplo estressado, stressed. Você pode acrescentar ainda uma palavra depois do you, people, vocês aí. Are you people? Aí você tem certeza, a pessoa vê que você está fazendo a pergunta para todo mundo. Are you people stressed? Mais uma vez. Are you people stressed? Good. Essa pergunta não precisaria ter o you aqui. Eu poderia tirar e só perguntar para todo mundo. Hey, are you stressed? Mas às vezes a gente acrescenta então algumas palavras para realmente mostrar que é com var. Vocês aí, vocês dois e tudo mais. Então memoriza aí, toma suas notas que isso é importante. Eles estão loucos? Are they crazy? Quem nunca falou isso sobre seus amigos, né? Eles estão loucos? Are they crazy? Are they good doctors? Isso, se for plural, né? Que a gente está falando médicos, doutores, então é eles, né? Não diga she ou he, they. E a gente usa o are. Are they good doctors? E além do pronome they, eles ou elas, tem outras palavras, pode usar os nomes Anna and Patricia. Anna and Patricia também é o mesmo que elas, né? Também é o mesmo que they, por isso você vai usar aqui o are Anna and Patricia. Se fosse só uma, seria ela, she. Aí você teria que usar o is. Is Anna my friend?
Mas agora são a Ana e a Patrícia. Então, elas, are Anna and Patricia. Fala em americanizado, Patricia. Elas são irmãs, a Ana e a Patrícia são irmãs. Are Anna and Patricia sisters? E lembrando que o they também pode ser coisas, como seus livros. Seus livros no plural, então a gente usa o are, aqui a conjugação do verbo to be. Os seus livros estão na mesa? Lembra de começar com o verbo to be. Are your books on the table? Are your books on the table? Beleza, vamos agora ver perguntas muito úteis. Antes a gente viu perguntas comuns, mas agora perguntas muito úteis com question words. O que são question words? São perguntas que se usam em, palavras, aqui é words, palavras, que se usam em question, em perguntas, que são o que, ou qual, what, quem, who, onde, where, quando, when, como, how, etc. Tem algumas outras ali, mas a gente vai focar nas mais simples. E a pergunta mais simples tem que estar sempre na ponta da sua língua. What is your name? Geralmente contraído, né? What's your name? Você vai fazer sempre que conhecer alguém. What's your name? E talvez você vai fazer pergunta também, não só o nome, o seu nome aí, mas o nome do seu cachorro, o nome do seu pai, o nome da sua irmã. A gente vai ver algumas variações dessa pergunta, então, para não ficar sempre no seu só, né? Você tem que ser interessado. Eu estou dizendo para praticar inglês, você tem que ter uma atitude, você tem que ter sempre essa atitude de ser curioso, né? De ser interessado pela outra pessoa. E fazer pergunta, praticar. Fazer pergunta em inglês, como você está vendo, às vezes não é tão fácil. Você tem que inverter, diferente do português. Depois você vai ver também algumas perguntas que tem que usar o auxiliar do, das, que não é o caso aqui. Mas a pergunta em si, em inglês, geralmente ela é diferente. E o aluno, principalmente, ele pratica muito responder pergunta, né? O professor pergunta ou não responde. Então você pratica bastante resposta. Mas praticar pergunta é importantíssimo também em inglês. Então, sempre que você tiver a chance de falar com alguém, faça pergunta para essa pessoa. Qual o nome do seu cachorro? Mesmo que você não esteja tão interessado assim, para praticar. Então, qual o nome do seu cachorro? Repeat. What's your dog's name? Isso. Em inglês tem essa invertidinha também no possessivo. O nome do seu cachorro não é name's dog, dog's name. É uma regra que a gente não vai ver hoje, mas também tem essa. What's your dog's name? O ponto que eu quero frisar é a diferença aqui. Por que agora é what are? Geralmente a pergunta é what's, né? What's, que é what is. Sempre é is. Mas perguntas no plural. Quais são os nomes? Você vai perguntar quais são os nomes dos seus filhos, quais são os nomes dos seus primos. Aqui eu botei cachorros no plural, então quais são os nomes dos seus cachorros? Você tem que trocar o is por are. Lembra desse detalhe. What are your dog's names? Isso. Você pode usar outros possessivos, não é sempre what's your name? Your, seu. Não, qual é o nome dela? Ah, você tem uma irmã? Qual é o nome dela? Né? Dela, que é o her. Repeat. What's her name? Ou, ah, você tem um irmão? Qual é o nome dele? What's his name? Ah, você tem filhos? What are their names? Nomes no plural, quais são os nomes deles, você troca por are. What are? É que o possessivo deles ou delas. What are their names? Pratica todas essas variações com outros possessivos que você vai usar também numa conversa em inglês. Muito comum com o ato. Qual a sua profissão? Qual a sua ocupação? Repeat. What's your occupation? What's your occupation? What's your hobby? Não, o hobby, a gente sempre pergunta. What's your hobby? Qual o seu favorito? Qual o seu filme favorito? Repeat.
What's your favorite movie? Good. Vamos só trocar aqui o movie, que é filme, para qual a sua cor favorita. Cor, color. What's your favorite color? Qual o seu livro favorito? What's your favorite book? What's your favorite food? Várias variações aí para você ter repertório para conversar com alguém e praticar bastante. Agora perguntas com quem. Who? Quem é você? Who are you? Quem é ele? Who is he? Aquele cara ali, who is he? Quem é ela? Who is she? Quem são eles ou elas? Who are they? Who are they? Who are they? Imita aqui a minha entonação também, além de imitar a minha pronúncia, imita a minha entonação, que é essa entonação correta para perguntas, beleza? Quem é o seu ator favorito? Who is your favorite actor? O cantor, who is your favorite singer? Quem? Who? Aqui, atenção com essas duas perguntas, porque apesar de elas serem parecidas, elas têm um sentido bem diferente, né? Onde você está? Where are you? Agora, de onde você é? Where are you from? Então tem esse detalhe aqui, de você botar o from, é de onde você é. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Mas você só quer saber, onde você tá? Tá falando no telefone. Não tô achando. Where are you? Onde você está? Where are you? Onde está meu telefone? A gente sempre faz essa pergunta. Where's my phone? Where's my phone? Onde estão minhas chaves? Aqui eu botei no plural para fazer essa comparação. Se for uma coisa só, meu telefone, where is? Se for chaves, no plural, where are? Where are my keys? Where are my keys? Perguntas comuns com o verbo to be com a palavra quando. When. When is your birthday? When is your birthday? Quando é a festa? When's the party? When's the party? Isso, com o how, como, essa aqui também, né? How are you? Hi, how are you? Mas também mostra o interesse aí pela vida da pessoa. E a sua esposa? Como está a sua esposa? Como está seu marido? Como estão seus filhos? Você faz umas variações aí, então. Por exemplo, sua esposa. How is your wife? Isso, é educado, né? Perguntar, saber da família. How is your husband? Pergunta geral, né? Eu tô dizendo para você perguntar geral de todo mundo. Husband é marido, beleza? E finalmente, outra pergunta muito, muito comum que talvez você já saiba com o how é perguntar a idade de alguém. A gente pergunta how old? How old are you? Qual a idade da sua filha? Você tem uma filha. Filha em inglês é daughter. Então você pergunta, how old is your daughter? Ou filho, son. Em inglês tem duas palavras diferentes. Filho, son. Filha, daughter. Você pergunta, você tem um filho, qual a idade dele? How old is your son? Ou são filhos. Pergunta no plural. How old are your children? Repeat. How old are your children? Yes, children, que pode ser traduzido como crianças. Crianças, children. Mas quando você usa o possessivo aqui, as suas crianças, your children, significa seus filhos. Your children são as suas crianças, os seus filhos. Beleza? É isso aí, pessoal. Tem muito material aqui. Baixa o PDF que eu usei nessa aula, tá no link na descrição. Baixa os exercícios para praticar mais. Seja curioso, tá? O que está escrito aqui, o verbo to be,
quando ele está assim, be, sem estar conjugado am, are, is, que foi o foco dessas aulas, a conjugação do verbo to be e o seu uso. Tem também a forma be, que é a forma de comando, de ordem, a forma imperativa, seja ou esteja, be. Seja curioso, é o que eu digo para você, be curious. Pô, quase pronunciei errado aqui, é curious. Seja curioso, be curious. Curioso no bom sentido, de se expressar, perguntar, se envolver, se interessar com a vida das outras pessoas, porque numa conversa isso é importante. O brasileiro já tem essa fama, essa atitude de puxar papo, né? E em inglês é importante você praticar, né? Você sabe disso, que a prática é o mais importante para você atingir a fluência. Estudar, claro, essas foram 3 aulas longas de 40 minutos, mas você tem que botar isso em prática para não esquecer. Beleza? Então baixa os PDFs, baixa os exercícios. Se você gostou dessas aulas, deixa sempre o like, isso ajuda bastante a gente. Deixa o like, se inscreve no canal, você não perde os próximos vídeos que estão vindo por aí. E a gente vai se ver então na próxima. Alright? Ah, se ficou dúvida também, escreve aqui nos comentários. Se ficou dúvida ou tem sugestões, escreve aqui embaixo e a gente vai se falando por aí. Beleza? I'll see you next time. Bye! E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishpay.com.br, faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando, e se prepara para o mercado de trabalho, para uma viagem, para a vida. Bons estudos!